Maravilha. Pedro, hoje nós iremos realizar o nosso treinamento de expansão, que é um treinamento voltado ali para a expansão das unidades de vocês em si. Né? Então, a expansão ele é um CRM de vendas. Então, aqui na lateral esquerda, em aplicativos, eu vou favoritar esse módulo. Clico aqui sobre a estrelinha, sobre OK, volto para a nossa home, ele já está disponível. Então, como eu estava comentando, é um CRM de vendas onde nós acompanhamos as expansões das nossas lojas. Isso tanto para a parte da franqueadora, que é ali você disponibilizar, né, as suas informações para que os leads que são interessados em ter uma unidade entrem em contato, tanto no caso de vocês, caso vocês queiram utilizar para pontos de venda. E aí, eu gostaria de entender, você gostaria de conhecer o módulo em uma visão da franqueadora, voltada para a captação de leads, ou pontos de venda. Então, eu vou pesquisar um ponto de venda ideal para ter uma unidade nossa. Pontos de vendas, legal também, mas a ideia é aquela que eu falei com você sobre prospecção de novos parceiros para revender nosso produto. Perfeito, Lembra? verdade. Então, a gente faz a pesquisa de cada região, hamburgueria, pizzaria, seleciona alguns parceiros e começa a abordar, fazendo ligação, mandando informações do nosso produto, até Maravilha. convencer ele a fazer um pedido para colocar aí no cardápio como opção de sobremesa. Então, aí você Não, tinha comentado, até dei uma olhada no expansão aqui, achei bem legal, acho que vai servir bem para a gente fazer esse funil de vendas dos isso. nossos supervisores, né? E a gente consegue acompanhar como está sendo a evolução de cada parceiro. Maravilha, Pedro, isso mesmo. Então, para que a gente consiga ali realizar todo esse processo dentro do SUTS, né, como você trouxe, é uma possibilidade também, uma forma que a gente consegue adaptar. E aí, para isso, eu vou acessar o nosso módulo de expansão. Quando nós acessamos ele, a primeira visualização que nós temos é do nosso funil de vendas e as suas etapas. Então, vou aguardar aqui o carregamento. Perfeito. Então, nós temos aqui, por exemplo, o funil 1.0 Pipeline, onde ele possui ali 5 etapas, né? Então, cliente potencial, contactado, reunião realizada, proposta feita e negociações iniciadas. No caso de vocês, a gente vai criar um funil específico para o caso ali de vocês que esse acompanhamento do dia a dia com possíveis parceiros. Para isso, né, nós precisamos, então, trabalhar com esse funil. Então, aqui nós já temos, né, esses possíveis parceiros, por exemplo. Então, aqui fica esse cardzinho com ali as suas informações, mas eu vou realizar primeiro a criação. Então, aqui em parâmetros, eu vou clicar em novo funil e vou colocar funil de negociação. Clico em cadastrar. E aqui em etapas, na lateral direita, eu clico sobre essa opção e eu vou criar ali todas as etapas. Então, aqui na etapa 1, eu clico em editar e eu vou colocar ali identificação. Deixa eu colocar com a letra minúscula, fica mais interessante. Identificação de parceiros. Uhum. Primeira tentativa de contato, ou primeiro contato, por exemplo, tá? Uhum. Colocar a primeira tentativa. Reunião de apresentação. Uma reunião de fechamento, por exemplo. E, por último, contrato. Então, por que eu criei ali essas etapas? Porque para cada etapa que nós temos, deve ser realizado um processo diferente, tá? Então, na identificação de parceiros, aqui nas orientações pesquisar restaurantes, pesquisar ali, por exemplo, parceiros que possam vender o produto de vocês no estabelecimento deles. Então, para isso, aqui em orientações, eu vou orientar os nossos vendedores, podem ser vocês, no caso, né? Estar procurando esses parceiros. Então, aqui, orientações, eu coloco ali uma orientação. Então, procurar pontos de restaurantes. Quais são os pontos que vocês utilizam atualmente, que vocês procuram? Restaurantes, hamburguerias, pizzaria. Então, hamburguerias e pizzarias Isso. para possível prospecção. Então, aqui, nesse caso, né, uma orientação ali de como realizar aquele processo. E aí, nós vamos trazer aqui que assim que
isso for realizado, a gente precisa, por exemplo, entrar em contato com o proprietário do local, por exemplo. Uhum. Proprietário ou comprador, né? Isso, comprador do estabelecimento. Perfeito. Trouxe as informações, posso adicionar aqui um arquivo. Então, por exemplo, vocês podem ter um manual de como realizar essa prospecção, e aí você coloca aqui nesse local e clica em salvar. Salvou. Perfeito. Agora, além de orientações, nós vamos cadastrar também uma orientação em primeira tentativa de contato. Então, entre em contato com o estabelecimento pelo WhatsApp. Então, a gente deixa especificado, clique em salvar. As orientações, então, orientam como deve ser feito. Já os nossos checkpoints, que são outros processos que nós podemos realizar, são processos padrões que devem ser seguidos. Então, nessa identificação de parceiros, né, nós precisamos ali passar para a próxima etapa, que é a primeira tentativa de contato. E para isso, a gente vai estruturando esses checkpoints, são tarefinhas que devem ser realizadas. Por exemplo, de primeira tentativa de contato para reunião de apresentação da marca, eu preciso marcar reunião de apresentação. Então, aqui em checkpoints, eu clico em novo checkpoint e eu vou criar. Marcar reunião de apresentação da marca. Eu só posso passar para outra etapa de apresentação se eu fizer esse checkpoint. Então, eu vou dizer que para avançar de etapa, ele é obrigatório ser realizado e também é necessário informar uma observação para concluí-lo. Então, eu cadastro, ele está aqui disponível. Eu clico em voltar. Perfeito. Checkpoint cadastrado com sucesso. Aqui, identificação de parceiros, por exemplo, nós colocamos na orientação que é para entrar em contato com o proprietário, comprador do estabelecimento. Então, aqui em checkpoints, eu vou vir também e adicionar um novo checkpoint que é entrar em contato com o estabelecimento. E em qual momento aí eu Se não consigo, realizar, pode falar, Pedro. consigo cadastrar o cliente, o estabelecimento que eu selecionei? Isso, exatamente. Aí depois você vai cadastrar todos os dados desse estabelecimento. Aí já no Dentro do checkpoint. SUTS. Não, não um checkpoint. Checkpoint é um processo que vai ser realizado depois. Sim. E é como se fosse um escopo. É um padrão de como vocês vão fazer. Depois vocês vão realizando ele ali ao longo do tempo. Eu te mostro na prática, tá? Então, aqui eu coloco uma descrição. Para avançar de etapa, não será obrigatório. Se não entrar em contato nele nesse primeiro momento, depois a gente pode entrar em contato. Informar a observação para concluir é obrigatório? Também não. Então, cadastro. Esse não será obrigatório. E nós iremos avaliar. Então, aqui depois de reunião de apresentação da marca, nesse momento a gente conversa ali sobre as duas partes, então o que um necessita, o outro também, e a gente faz uma avaliação. Então, avaliações. Em nova avaliação, vou perguntar, será rentável para a empresa? Clique em cadastrar. O local é movimentado? Clique em cadastrar. Porque as avaliações, elas são feitas e respondidas com sim ou não. Então, tendo ali essas respostas, a gente sabe avaliar. Então, não é um local ali ideal para a gente colocar o nosso produto, por mais que seja ali, né, por exemplo, o que nós prospectamos, porque ele não é muito movimentado, não vai ter muito público, e assim por diante. Então, eu cadastrei aqui todas as orientações, checkpoints e avaliações de todas as etapas, eu vou para negócios. Mas em relação a esse escopo aqui que eu estou criando, ficou claro como deve ser feito, como vocês vão estruturar? Tranquilo, isso aí tranquilo. Perfeito. Então, voltando aqui em negócios, nós vamos selecionar esse funil que nós criamos, que é o funil de negociação. E quando nós estamos aqui nesse local, tá vendo que nós estamos em todas as etapas? Então, identificação de parceiros, primeira tentativa de contato, reunião de apresentação e assim por diante. Na parte superior, em novo negócio, eu vou clicar sobre ele e eu vou colocar o título do negócio. O título do negócio, por exemplo, é a Hamburgueria da Patrícia. E aí, aqui vai ser o título do meu negócio. Aqui eu vou colocar a cidade, então se vocês tiverem unidades de cidades diferentes, aqui você pode identificar, então, essa aqui é da cidade de Uberaba, Minas Gerais. A data de fechamento é uma data que você espera fechar esse negócio.
Então, olha, se hoje é dia 16 eu comecei a negociar, eu quero que feche até o dia 30. Então, colocar ali, por exemplo, uma meta. E o valor de negociação. Então, caso vocês fechem o contrato em algum valor específico ali de mercadoria que vocês estarão trabalhando, vocês podem colocar aqui nesse local para acompanharem depois, tá? Então, vou colocar, por exemplo, R$ 1.500, só para vocês entenderem. Origem. Aqui, a origem, o que seria a origem? É de onde esse lead veio, de onde, né, esse ponto ele veio. Isso pode ser feito ali através de uma indicação, de uma forma orgânica. Então, por exemplo, a própria hamburgueria da Patrícia entrou em contato com vocês para saber se teria como disponibilizar o produto de vocês em sua hamburgueria, tá? Então, esse tipo de origem a gente cadastra dentro do SUS para depois a gente ter uma separação. Olha, foi indicação do Pedro, indicação da Patrícia, veio de forma orgânica e assim por diante. Então, aqui eu seleciono a origem. Então, veio através do nosso site, por exemplo, entrou em contato conosco. Etapa do funil. Qual etapa que vai entrar? Vai ser na identificação de parceiros e responsável pelo processo ali de negociação. Então, vai ser o SUS, por exemplo. E aqui em pessoa de contato, eu não vou colocar o nome da empresa. Eu vou colocar o nome da pessoa que eu estou conversando lá dentro daquela empresa. Então, por exemplo, é o João, é o Marcelo, quem é? Ah, então eu vou colocar ali a Patrícia. Então, eu estou conversando diretamente com a Adão. Coloca ali seu celular e o seu e-mail. Maravilha. E aqui nessa parte de empresas, já já a gente vai selecionar, porque a gente tem como cadastrar essa empresa dentro do SUS, com CNPJ, informações e assim por diante. Então, fica mais prático para a gente conseguir acompanhar. Então, aqui eu crio o negócio. Foi criado com sucesso. Então, temos aqui a hamburgueria da Patrícia, que a gente vai começar a negociar. Seleciono, clico sobre ela. E aqui nós estamos na primeira etapa. Na primeira etapa, nós temos aqui a temperatura do negócio. Então, a gente pode responder aqui, por exemplo, e todas as outras etapas, não tem nenhum problema, né? A temperatura que ele está. Então, está gelado, frio, morno, quente, ardente. É uma negociação que está muito quente. Eles estão ali realmente querendo comprar o nosso produto para deixar disponível em sua unidade. Aqui nós temos as orientações, e que eu trouxe entrar em contato com o proprietário do comprador, proprietário ou comprador do estabelecimento. Então, a gente precisa ali pesquisar também, né, contatos. Então, a gente pode deixar essas informações nessa primeira etapa para pesquisar formas de contato ali com aquele estabelecimento. E nós temos um checkpoint. Esse checkpoint, ele não é obrigatório, o que significa? Se eu tento passar para a etapa de primeira tentativa de contato, eu consigo, não gera nenhuma trava, não preciso concluí-lo para isso. Mas, na primeira tentativa de contato, na orientação que é entre em contato com o estabelecimento pelo WhatsApp, eu preciso marcar uma reunião de apresentação da marca. E ela é obrigatória. Se eu tento passar para reunião de apresentação, sem ter concluído o marcar a reunião primeiro, eu não consigo. É esse checkpoint. Então, eu preciso vir aqui, clicar em aberto, andamento ou concluído, concluo ele. Coloco aqui as informações. Anexos de comprovação, por exemplo, de conversas, assim por diante, e salvo. Talvez já está aqui disponível, a gente já consegue acompanhar, tá? Então, aqui vem o nome do checkpoint, etapa, quando foi concluído, as informações de quando passou de etapas, então fica tudo em uma timeline, porque a gente acompanha na prática todo o histórico. Quando foi criado, os processos que foram realizados aqui dentro. E agora sim, depois de ter realizado esse checkpoint, passando para a terceira etapa, atualizando a página, eu já tenho aqui esse acompanhamento. Então, a gente já consegue ver na prática como isso faz ali no dia a dia. Maravilha? Boa, muito bom. Perfeito. Passei para a terceira etapa, eu tenho aqui a parte de avaliações. Então, será rentável para a empresa? Olha, eu fiz uma avaliação e não será rentável. O local é movimentado? Sim, o local é movimentado. Então, tudo que vocês forem respondendo aqui ficará disponível e depois vocês fazem uma avaliação geral. Então, por exemplo, se não for rentável para a empresa, então é um ponto que desclassifica, né, esse estabelecimento. Então, a gente já retira. E aí, a gente vai tendo esses tipos de regras, acompanhamentos ali no dia a dia de vocês. Perfeito? Então, é assim que nós acompanhamos os checkpoints, as avaliações e as orientações que são cadastradas lá naquele início em parâmetros. Além desse tipo de acompanhamento, a gente tem aqui as informações da pessoa prospectada, que é ali a dona do local, o comprador ali daquele estabelecimento. Então, se é a Patrícia, seu celular, aqui eu tenho um link para ser direcionada para o WhatsApp, para conversar com ela, mas o que for conversado lá não cai automaticamente dentro do SUPS, fica lá no WhatsApp mesmo. Telefone, e-mail, cidade e estado dela. As informações da Patrícia automaticamente ficam em um banco de dados chamado Pessoas. Então, na parte superior aqui em Pessoas, a gente acompanha aqui todas essas informações. Então, olha, a Patrícia, ela está ligada ali a um negócio, clicando sobre ele, é a hamburgueria da Patrícia.
eu posso cadastrar uma nova pessoa aqui apenas cadastrando as suas informações, sem ser da empresa ou de um novo negócio. Por quê? Vamos dizer que, por exemplo, eu conheci uma pessoa ali, uma feira que nós fomos, né, uma feira de alimentação, por exemplo, ela me falou, olha, nesse mês agora eu ainda não consigo colocar os seus produtos dentro da minha unidade, da minha loja, mas se você tem como entrar em contato comigo no mês que vem, pega meus dados. Aí você pega os dados da pessoa e vai cadastrar aqui nesse local. Cadastrou os dados pessoais, a empresa que ela está relacionada, colocou algumas anotações e preencheu os campos adicionais que vocês criaram, nós clicamos aqui em salvar. Essa pessoa estará salva nesse local e depois aqui em negócios você inicia uma negociação com ela. É como se a informação dela estivesse salva para posteriormente você iniciar a negociação, entendeu? Entendi, aham. Perfeito. E aí, então, quando a gente inicia um novo negócio, deixa eu mostrar aqui para você. Clicando aqui em novo negócio, eu tenho também na parte superior adicionar existente. Então, são pessoas que já estão cadastradas, mas aí a gente vai adicioná-la e vinculá-la aqui a esse local. Show. De pessoas que nós temos aqui cadastradas, que nós estamos conversando, eu consigo cadastrar a minha empresa. Então, aqui, empresa prospectada, eu clico em adicionar empresa. Então, aqui nós temos só essa empresa aqui. Então, eu vinculo ela, olha. Então, é essa empresa que eu estou prospectando lá de Tapetininga. Então, a gente tem esse acompanhamento. E essa empresa, onde ficam as informações dela? Aqui em empresas, na parte superior. Então, nós temos também um banco de dados para todas as empresas que vocês estão prospectando. Então, aqui em nova empresa, eu posso colocar seus dados básicos como CNPJ, tudo mais, trazendo ali endereço, informações de contato. As pessoas de contato são aquelas pessoas que estavam na tela anterior. Campos adicionais que nós que criamos. Lembra que ali em pessoas eu falei que a gente preenche esses campos? Então, são vocês que criam para deixar informações aqui nesse local. E anotações. Então, cadastro, já temos aqui essas informações disponíveis. Aí, lá dentro do lead, onde eu estou ali fazendo todo o processo de prospecção, negociação, eu vinculo essa empresa para que a gente tenha essa informação, tá bom? Beleza. Então, aqui eu sei a empresa e a pessoa que eu estou ali conversando. Além disso, nós temos os detalhes, então, detalhes da negociação de quando foi criada, a etapa do funil, a origem, então, de onde veio ali aquele lead. A gente pode ter campanhas também. As campanhas, no caso de vocês, o que eu penso que pode se adequar? Vamos dizer que vocês estão com uma campanha de Natal de novos sabores. Então, vocês vão prospectar locais que irão vender esses novos sabores de vocês. Então, por exemplo, campanha final do ano. E aí, todas as empresas que vocês estão prospectando para estarem adquirindo ali os itens dessa campanha, você vincula nesse local. Então, é a campanha ali do final do ano. E salva, para que vocês consigam acompanhar essas diferenciações. Cidade, estado desse lead, valor em negociação e etiquetas. Então, é uma prospecção que eu preciso ainda entrar em contato, é uma prospecção que é muito importante para nós. Então, aqui a gente faz essas etiquetas e depois vincula aos negócios. Responsável, então, ali, responsável pelo processo de negociação, e adicionar participantes é quando eu trago outras pessoas também do administrativo de vocês responsáveis para acompanhar. E situação. Situação é quando o lead foi ganho ou perdido. O que significa isso? Quando ele for ganho, quer dizer que sim, a gente conseguiu deixar os nossos produtos disponíveis nesse estabelecimento. Então, nós finalizamos ali nosso contrato. Perdido é quando a gente não consegue. A gente entrou em contato com o dono, eles não quiseram, eles não deram uma de bola para a gente, por exemplo. Então, aí a gente coloca como perdido e a gente traz o motivo dessa perda. Quem foi a parte desistente, qual foi o motivo e assim por diante. Já já eu entro em mais detalhes sobre isso também. Passando para a parte superior, aqui eu tenho as observações. Então, na nossa parte central, a gente tem algumas ferramentas como observações, que eu consigo colocar ali o que aconteceu. Então, eu preencho aqui com algumas informações e crio a nota. E isso fica salvo aqui. Então, tudo o que acontecer, tive uma reunião. Vem, preenche as informações da reunião aqui e já deixa disponível, porque depois vocês conseguirão acompanhar. Atividade. Clicando em atividade, nós vamos visualizar na prática o seu nome. Então, aqui eu, por exemplo, eu preciso criar uma atividade para ligar para a Patrícia amanhã, ou até hoje. Então, eu clico aqui e coloco o nome da atividade. O tipo, então, uma tarefa, reunião, visita, ligação, é uma reunião. Responsável, se for online, eu coloco aqui, por exemplo, o link do Meet. E aí, eu clico aqui em cadastrar, depois de colocar, claro, quem é o responsável. Cadastrei essa atividade, onde eu acompanho as atividades que nós precisamos realizar? Nessa aba chamada Atividades na parte superior. Então, aqui eu tenho essa abinha de atividades, eu sei o que está planejado, vencido, hoje, amanhã. Ou clicando em calendário, eu tenho as nossas atividades para hoje. Então, hoje, às 17h23, eu sei que eu tenho uma reunião com a Patrícia, da hamburgueria da Patrícia. Então, beleza. Além de acompanhar nesse local, lá na telinha inicial, eu tenho também
em cima do módulo, esse alerta, me dizendo, olha, hoje eu tenho uma atividade para ser realizada, ou quando estiver ali atrasada, aparece esse sinal de atenção. Então, a gente consegue acompanhar também, na prática, essas atividades. Fui lá, realizei minha atividade, fiz o acompanhamento. Aqui dentro do lead, eu clico sobre concluído, e aí foi concluído. Abre uma nova abinha para criar uma nova atividade, eu posso fechar aqui dizendo que não quero, né, que seja ali criado. E maravilha, já temos aqui essas atividades concluídas e acompanhamentos sendo realizados. Em arquivos, eu consigo subir arquivos, então deixar aqui, por exemplo, um exemplo de contrato que eu enviei ali para o cliente, enquanto eu espero a avaliação e a aprovação dele, dizendo ali, não, esse contrato está certo, então eu já vou assinar. Checkpoints. Checkpoints foram realizados em todas as etapas. Na primeira tentativa de contato, foi concluído, mas a identificação de parceiros, não. Não foi ali concluído. Então, a gente consegue acompanhar os checkpoints que estão em aberto, já foram concluídos ou não. Avaliações, o que foi respondido com sim, o que foi respondido com não, então, para a gente realizar ali uma avaliação geral. E aqui em e-mail, a gente consegue disparar o e-mail para o e-mail dessa loja, né, da pessoa que está sendo prospectada, para acompanhamento. Tá? Então, a gente consegue realizar todo esse processo na prática. Então, para isso, aqui eu vou selecionar o modelinho, clicar aqui sobre ele e enviar. Fiz o envio. Olá, Patrícia, recebendo sua solicitação para conhecer a rede. Como próximo passo, minha recomendação. Então, aqui a gente coloca o modelinho que vocês quiserem e realizamos o envio na prática. Maravilha? Realizou ali o envio, nós vamos acompanhar agora também os campos adicionais. Então, qual é o capital disponível para investimento? Ah, a pessoa tem ali R$ 5.000 para investir nos nossos produtos. Tem experiência no varejo ou não? Tem experiência no franchise? Essa questão aqui é mais voltada para a franqueadora, tá? Depois a gente pode excluir. Vocês podem preencher com campos adicionais de vocês, com questões que vocês querem avaliar ali, deixar preenchidas aqui dentro do lead. E em chamado, a gente consegue conversar com outras áreas aqui nesse local. Então, por exemplo, eu quero conversar com o nosso setor de marketing. Então, envio para o marketing alguma informação específica. Coloco ali título, descrição e faço o envio. Fiz o envio, perfeito. A gente tem aqui a identificação do chamado, e clicando aqui para chamados, ele estará disponível aqui nessa telinha. Então, por aqui a gente já acompanha a última interação, quem foi ali o solicitante responsável, para esse acompanhamento do dia a dia de vocês. Perfeito? Perfeito. Maravilha. Esse campo, eu consigo editar, tirar essa experiência? Consegue? Mesmo É personalizável por vocês. Depois que você realizar todo o processo de negociação aqui dentro, Pedro, em negócios, nós temos aqui o acompanhamento dos funis. Então, aqui nós temos funis de exemplo apenas para vocês entenderem, tá? Dentro do nosso negócio, na parte superior, eu tenho aqui dizendo que ele foi ganho, então eu ganhei ali esse novo negócio, perfeito, né? Ou não, ele não foi ganho, ele foi ali um lead perdido, e eu coloco o motivo. O cliente desistiu, eles não tinham capital de investimento, era um perfil desqualificado, não era o perfil de, lógico que a gente gostaria de ter um produto nosso ali, ou nós quem desistimos, então rede desistente, por exemplo. Entendi. Porque depois vocês conseguem acompanhar a quantidade de leads que vocês perderam e assim por diante. Maravilha. Aqui nesses 3 pontinhos eu consegui editar as informações do nosso lead. Então, o nome, data de fechamento, responsável, valor em negociação. Consigo alterar o lead de etapa, de funil. Então, aqui, clicando em mudar de funil, eu seleciono, olha, funil de negociação. Eu vou alterá-lo para reunião ali de apresentação de marca, para a primeira tentativa de contato. Ou eu vou alterá-lo para negociações prorrogadas. Por quê? Vamos dizer que eu entrei em contato com a Patrícia, e a Patrícia me falou, olha, Pedro, agora eu não consigo ter ali um produto de vocês no meu estabelecimento. Você pode me chamar daqui 6 meses, que eu acho que eu consigo ali trazer esses produtos. Aí você fala, não, beleza, daqui 6 meses eu entro em contato. Então, você vai mudar de funil para o funil de negociações prorrogadas, deixa lá naquele funil até dar 6 meses. Né? Cria uma atividade daqui a 6 meses para vocês se lembrarem. E daqui a 6 meses vocês começam a negociação novamente e voltam para esse funil atual que vocês negociam, tá? Então, é assim mais ou menos que funciona esse processo. Ou também a gente pode excluir o lead permanentemente. Aqui na telinha de negócios, nós podemos filtrar, então, filtrar ali por origem, por campanha que nós utilizamos, temperatura do lead, checkpoints, então ali os checkpoints que nós concluímos, e as avaliações que foram respondidas com sim. Etiquetas e também períodos ali de criação, de atualização e assim por diante. Além de negócios, nós tivemos também esse acompanhamento aqui, né, de atividades, nós conhecemos como criar atividades,
de pessoas, que nós conhecemos como criar pessoas aqui na prática, e de empresas. Então, aqui, as empresas, nós fomos ali cadastrando suas informações e acompanhando. Já aqui em parâmetros, é onde nós acompanhamos as informações para configurarmos. Então, em funis, é onde eu configuro os nossos funis de negociação. Como eu ensinei para você, que a gente consegue aqui criá-los, a gente criou na prática. Além de funis, nós temos equipe. Então, aqui nós temos equipe de administradores e vendedores. Qual é a diferença? Administradores visualizam todos os possíveis estabelecimentos que foram cadastrados dentro do SUTS para nós negociarmos. Então, por exemplo, clicando aqui em adicionar e trazendo você, você acompanha todos os estabelecimentos. Mas se eu venho aqui em equipe de vendedores e trago, por exemplo, o Kelvin só visualiza os estabelecimentos que ele for vinculado como responsável, tá? As outras pessoas ele não visualiza e não tem esse acompanhamento. Além de equipe, nós temos etiquetas. Então, por exemplo, entrar em contato, importante. Se é ali uma negociação urgente que nós precisamos fazer, por exemplo, a gente quer ali, né, que um local que vai ter uma feira gastronômica seja ali o nosso produto. Então, eu quero fazer essa negociação urgente para que a gente consiga ter ali essa disponibilização. Motivos de perda. Então, aqui é onde vocês cadastram os motivos. Então, por exemplo, às vezes o cliente que nós conversamos, a empresa foi desagradável. Então, eu clico aqui em cadastrar e coloco como motivo de perda ali durante esse processo de negociação. Então, nós vamos cadastrando. Campanhas, que foi como eu te expliquei, a gente cria ali uma campanha de produtos específicos e aí a gente quer disponibilizar em alguns estabelecimentos. Então, a gente cria ali, traz os estabelecimentos, vincula eles a alguma campanha e faz esse acompanhamento do que foi ganho ou não. E origens do negócio. Então, foi uma indicação? Então, indicação, eu venho e cadastro. Nova origem, posso colocar ali que veio de forma orgânica. E aí, depois a gente faz a vinculação aos nossos negócios que foram cadastrados. Aqui em marcas, por exemplo, vamos dizer que vocês têm ali uma unidade chamada o pudim perfeito e o brigadeiro perfeito. Então, vocês criaram ali outro tipo de empresa, no caso, com outra vertente, né? Então, um de pudim e outro de brigadeiro. Se vocês fossem fazer aqui a negociação dentro de expansão dessas duas marcas, então encontrar locais para vender esses dois produtos, aqui você cadastraria os dois. Então, o pudim perfeito e o brigadeiro perfeito. Só para você entender aqui essa diferença dessa telinha de marcas. Tá. Aqui em campos adicionais, em negócio, é onde você cria aqueles campos inativos. Então, por exemplo, tem experiência no franchise, vou vir aqui em editar e vou deixá-los ali. Deixa eu voltar aqui novamente. Inativos. Então, salvo. E ele não vai aparecer mais. E aí, como que você cria campos para colocar perguntas? Novo campo. Coloca a pergunta aqui nesse local. E depois coloca o tipo de resposta que será ali vinculado. Então, normal, texto normal ou grande, número inteiro ou número decimal, sim ou não, lista de opções, data e hora, monetário e botão de opção. Tá? Então, você preenche aqui o nome do campo, coloca o tipo de resposta e aí salva. Depois, lá dentro dos nossos negócios, você vai colocando essas informações na prática. Tá bem? Aqui em modelos de e-mail, é onde você faz ali esse processo de acompanhamento. Então, em novo e-mail, você coloca ali o nome, então, modelo de apresentação, clique em cadastrar. E aqui você vai colocar o nome do remetente, o e-mail, vai ser ali, por exemplo, o seu, então, sempre vai ter o seu nome no e-mail e ali o seu e-mail também, específico. E aqui a gente pode também colocar como responsável do negócio. Então, toda vez que alguém envia o e-mail, o responsável do negócio que vai aparecer como remetente. O remetente é aquela pessoa que, quando você vai responder, aparece ali o nome dela. Então, eu vou responder para o Pedro esse e-mail que eu recebi ali em relação à apresentação da marca, aos produtos deles. Então, a gente consegue ali ter esse acompanhamento. Assunto. Aqui no assunto eu posso colocar algumas informações e depois, dentro do corpo do e-mail, eu coloco algumas informações também. Pode ser em texto, links, imagens para apresentação do produto de vocês, mandando algum portfólio e assim por diante. Conseguimos inserir variáveis como o primeiro nome da pessoa, que é a pessoa que está cadastrada ali com o lead, último nome, nome completo, cidade, estado, nome fantasia da empresa e assim por diante. Então, vocês conseguem personalizar. Por exemplo, eu coloco aqui vírgula, inserir variável, primeiro nome. Sempre vai aparecer ali o primeiro nome da pessoa que nós estamos prospectando, que é aquela pessoa que nós estamos conversando dentro da empresa. Beleza. Perfeito. Fiz ali o cadastro, clique em salvar, as informações estarão salvas com sucesso.
Além de modelinhos de e-mail, nós temos também aqui a exportação. Então, a exportação é quando você quer exportar informações aqui dos negócios dentro do Suits. Então, das negociações que você está realizando. Então, aí você seleciona o funil que você quer exportar, algumas informações e exporta em planilhas de Excel, tá bom? Para fazer todo esse acompanhamento ali do dia a dia de vocês. Até o momento, Pedro, sobre algo que eu te mostrei, ficou alguma dúvida que você gostaria de me perguntar? Tudo certo. Daqui a pouco eu vou dar uma fuçada aí, cadastrar alguns Perfeito. clientes, né? Maravilha, então. E para a gente finalizar, nós vamos conhecer dashboard, que é onde a gente visualiza ali quais foram os nossos ganhos, quantidade de perdas e assim por diante. Para Uhum. isso, eu vou abrir o nosso demonstração, que é o nosso projeto de teste. E aqui nesse projeto de teste, vamos acessar o nosso módulo de expansão. Então, aqui, dashboard. Maravilha. Aqui nós vamos acompanhar quantidade de leads perdidos, quantidade de leads ganhos. Então, aqui em relatório em tempo real, nós temos quantidade de negócios que estão em aberto, ou seja, estão em negociação naquele momento. Ganhos, quantos nós ganhamos, então, quantos estabelecimentos ali possuem o nosso produto naquele momento. E perdidos, então, que nós perdemos por algum motivo específico, que a gente pode pesquisar por funil. E aí, em cada etapa, eu vou percebendo ali, olha, na etapa de interação e engajamento, a etapa que eu mais ganho leads. Então, é melhor eu dar um foco maior naquela etapa sempre que o lead estiver lá dentro. Então, engajar, pedir reunião e visitar, mostrar nosso produto e assim por diante. E quais são os que eu mais perco? E aí, eu também visualizo isso para tentar evitar essa perda ali no dia a dia. Negócios por responsável. Então, quantos leads nosso responsável ganham ou perdem, né, ali naquele dia a dia de acompanhamento. Então, por exemplo, Rodrigo, ele perdeu um em qualificação de leads em interação e engajamento, mas os outros eles apenas ganhou. Então, foram muitos ganhos. Então, a gente vai acompanhando ali nessa prática ali do dia a dia. Tempo real funil. Aqui nós vamos visualizando quantos leads nós temos dentro de cada funil que nós temos cadastrados. Então, aqui é 135 negócios, 45 estão no comercial e 87 estão no pipeline. E negócios por funil. Então, a quantidade de negócios, ou seja, de empresas que vocês estão prospectando, que estão no funil específico, e também o valor de negociação. Então, por exemplo, aqui na apresentação da franquia, eu tenho 9 negócios no valor de 190 mil. Então, às vezes, quando eu tenho um valor ali maior, é melhor eu dar um foco maior naquela etapa com aqueles negócios que estão nesse processo. Motivo de perda. Aqui vocês conseguem ter a identificação dos principais motivos de perda de vocês no dia a dia. Na parte superior, vocês podem estar selecionando ali um funil, né, para vocês visualizarem ou todos eles. E aqui a gente tem acompanhamento. Foram 2 leads perdidos. Aqui a gente teria valor também, se a gente teria ali vinculado. Se a gente tivesse, né, vinculado a esse lead. Quantidade por motivo de perda. Então, um lead foi duplicado, um foi por incompatibilidade. Motivos de perda. Aqui a gente tem quais foram. E por responsável. Então, qual foi o responsável? Foi o Rodrigo. Então, aqui a gente tem esse acompanhamento. Acompanhamento por origem. Então, lembra que eu te falei da origem? Se foi ali orgânico, indicação. Então, aqui vocês podem visualizar, olha, todas as vezes que o Pedro indica algum negócio, sempre fecha. Então, aqui vocês têm, por exemplo, foram 571 negócios gerados, e aqui 41 foram pelo Instagram. Então, por exemplo, seria aqui 41 orgânico, 50 ali o Pedro indicou, e assim por diante. Aqui a gente vai acompanhando em relação a todos os funis, essa visualização prática de vocês, negócios por responsável por acompanharem. Em origem, ganhos e perdidos. Então, os ganhos e perdidos dentro de cada um dos nossos funis. Então, aqui, por exemplo, a maioria dos leads que nós ganhamos são as nossas empresas que nós estamos prospectando, são do Pedro. Então, aqui a gente tem esse acompanhamento de acordo aqui com esse gráfico. E os perdidos, a maioria, por exemplo, é da Patrícia. Então, a gente consegue visualizar e acompanhar isso. Negócios por origem. Quais foram os ganhos e os valores que nós conseguimos ganhar com isso? Perdas e valores das perdas também. Campanhas. As campanhas de final de ano que eu trouxe, campanhas de novos sabores, por exemplo. Então, aqui a gente tem os gerados, o valor desses gerados, quantidade por campanha e negócios por campanha também para a gente acompanhar. Os perdidos com a mesma forma. Então, a gente analisa a quantidade e no gráfico essas informações, tá? Ganhos, perdas, seus valores e quantidades na prática. Ranking, então, quais são as pessoas que mais conseguem ganhar leads dentro do Suits? Então, a maioria ali é o Kelvin. Então, aqui a gente vai ter esse ranking mostrando ali vocês. E quem ganha mais é a quantidade também de tudo isso, além dos valores gerados. Então, quantos vocês geram, são os que vocês cadastram e são responsáveis por gerir. E depois que vocês ganham ou perdem, é que a gente também tem esse acompanhamento, quem ganha e quem perde mais leads na prática.
Então, essa visualização por aqui. Acompanhamento mensal. Mensalmente, quantos leads vocês cadastram no SUPS? Então, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, em agosto, vocês cadastraram ali 87 empresas que podem possivelmente ter o produto de vocês disponibilizados lá. Então, aqui a gente acompanha. E quantos desses nós ganhamos ou perdemos? Então, aqui, por exemplo, eu tenho que em maio nós ganhamos 51, e não perdemos, no caso, né? Nenhum. Então, a gente consegue visualizar ou acompanhar somente ali um tipo de visualização. E diariamente, os que vocês geram dentro do SUPS, ou seja, vão cadastrando. Nesse caso de setembro a gente não tem, mas, por exemplo, em agosto, a gente teve ali, no dia 14, 77 leads que foram gerados. Então, a gente consegue ter esse tipo de acompanhamento. E em ganhos e perdidos, eu tenho ali quantos leads nós ganhamos ou perdemos ali durante um mês. Então, nesse mês de setembro, no dia 9, nós perdemos 2 leads por algum motivo específico. Mas no dia 6, nós tínhamos ganhado 2 estabelecimentos. Então, a gente tem esse acompanhamento. Em relação aos dashboards, Pedro, deu para entender um pouquinho como vocês vão fazer esse acompanhamento, essa visualização? Sim, tranquilo. Combinado, então. Muita coisa dá para vocês adaptarem, entenderem a necessidade de vocês e ir trazendo para os SUPS também. Combinado? Então, esse é o nosso módulo de expansão. É o acompanhamento que vocês podem realizar ali para a prospecção desses possíveis estabelecimentos e parceiros que irão ali, né? Que a gente chama de lead, porque a gente está fazendo uma negociação. Mas vocês podem chamar também de parceiros, não tem nenhum problema, cadastrando eles dentro do lead, fazendo todo o acompanhamento. Se precisar depois de algum apoio, né, em questão de dúvidas de como cadastrar, de acompanhar, pode me chamar que eu estou à disposição. Combinado? Combinado, Patrícia. Muito bom. Certinho, então, Pedro, eu vou parar aqui a apresentação. Fecho aqui essa telinha. E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar, que a gente vai conversando em relação a isso. Combinado? Pode deixar, Patrícia. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a você. Em relação aos nossos treinamentos, eu estou olhando aqui a minha agenda, a gente marcou depois para outra semana? Não, ainda não. E ainda faltam alguns treinamentos como implantação e projetos. Pode ser marcado na quinta-feira, dia 19, ou essa semana para vocês é um pouco mais complicado? Não, essa semana não dá. Até dia 19 a gente vai estar com um treinamento. Dia 20 eu estou na loja. Pode ser dia 23 a gente tem reunião também. Deixa eu ver que horas que é a reunião aqui do dia 23. Ficou pro dia 24 às 9, não às 10. Ah, entendi. Se você quiser, a gente pode realizar no dia 23, na segunda, às 4 horas da tarde, implantação em projetos. 23 às 4 horas da tarde, pode ser? Pode ser? Pode. Então, eu estou colocando aqui na minha agenda. E aí a gente deixa marcado, então, implantação em projetos para esse dia. E a implantação de novas unidades, caso vocês venham abrir, projetos do dia a dia. Então, projeto ali de contratação, projeto de como vocês vão fazer todo o processo de mudança de layout de loja, o que vocês desejarem, campanhas de marketing, novos produtos e assim por diante. Tá bom? Tá. Fechou. Perfeito. Vou parar aqui a gravação. Muito obrigada, Pedro.